Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui para vocês o pós-jogo de Atlético 1, Internacional 2 pela Copa do Brasil. Bom, um jogo em que o Inter controlou a partida inteira, muito por causa do nível técnico do adversário, o adversário claramente muito inferior ao Internacional, e mesmo assim quase que o Inter se complica, né? Eu falei no jogo passado que o nosso goleiro não é de confiança, que é um goleiro de futebol de botão, e voltou a acontecer. Ele não leva gol assim que é frango, né? Mas ele leva gol de mau posicionamento. Ele tá sempre mal posicionado. Então, basicamente, tá lá paradão, é só chutar que é gol, entendeu? É isso. Aí saiu todo atabalhoado ali, o Atlético fez 1-0. Em um momento que o Inter dominava, né, as ações, tinha mandado bola no travessão e acabou levando 1-0. Para sorte nossa, apareceu alguém que arriscou de fora da área, que foi o Bruno Henrique, que conseguiu empatar antes do intervalo, para dar um pouco mais de tranquilidade. E depois do segundo tempo, aí sim o Inter controlou o segundo tempo inteiro. Não foi um jogo muito bom do Internacional, tá? Foi um jogo bem ok, assim, mas que o Inter controlou muito por causa do nível técnico do adversário. Aí o Inter conseguiu virar o jogo com o Bernabé, num belo gol, assim, uma boa jogada. E eu sempre falo que o Bernabé tem que jogar no ataque. No ataque ele joga bem, cara. Vem conseguindo fazer uns golzinhos. Só que não dá pra botar na defesa. Na defesa ele realmente não consegue. E aí o Inter conseguiu virar o jogo. Dá a impressão que sai com 2-1, que é pouco, né? Apesar do adversário ser fraco, o segundo jogo sendo o Beira-Rio. Mas é todo aquele retrospecto que a gente sabe que o Inter não consegue, né? Eu acredito realmente que o Inter vai vencer, vai se classificar. E tem a obrigação de fazer isso. Mas não dá pra confirmar nada, não. Não dá pra confirmar nada. Não dá pra confiar nesse time do Internacional. Ele conseguiu vencer o Corinthians na Arena Corinthians e conseguiu perder pro Mirassol no Beira-Rio. Então, assim, não dá para entender muito o que se passa nesse time do Internacional. Ele conseguiu vencer, muito importante a vitória. Foi um jogo em que o resultado foi mais importante do que a atuação. E é um jogo eliminatório, é mata-mata. Tem jogo da volta no Beira-Rio, né, em que o empate classifica. Mas eu não quero nem saber de empate. Tem que fazer uns 2-3-0, se classificar bem. Porque, pô, pelo menos aqui tem que ser um pouco mais tranquilo, né? Chega de sofrimento. Que time tem que botar, que time a CBF tem que botar de adversário do Inter para ser mais tranquilo? Porque não tem explicação. O Inter pega um time forte, um time dos melhores do Brasil, o Inter é espancado. O Inter pega um time ok, o Inter perde. O Inter pega um time fraco, o Inter empata. Pô, vai diminuir quanto o nível, cara? O Inter poder ganhar um jogo. O Atlético, apesar de estar na Série B do Campeonato Brasileiro, ele foi rebaixado no Campeonato Mineiro esse ano. Então, assim, é um time muito limitado. E o Inter passou perrengue, quase que não consegue ganhar, apesar de ter controlado as ações, mas numa dessas se complica. A gente sabe que o Inter na Copa do Brasil é alérgico. O Inter tem alergia à Copa do Brasil. Não pode ver um jogo da Copa do Brasil que já quer ser eliminado. O Inter na Copa do Brasil realmente, eu não sei o que se passa, é uma coisa bizarra, né? Não joga umas quartas de final de Copa do Brasil desde 2020 e de lá pra cá foi só vexame. A única vez que não foi vexame foi ano passado, que foi eliminado pelo Fluminense. E a forma em si, como foi eliminado, até foi vexatória, porque perdeu em casa com um time que vinha de 5 derrotas seguidas e empatou fora. Mas ainda assim era o Fluminense, um time maior. Porque todas as outras vezes, de 2021 para cá, foi um time minúsculo que eliminou o Inter. Então, né, tem que parar com isso. Pelo menos esses jogos assim contra o Atlético, por exemplo, tem que passar. E, de preferência, sem dificuldade. Porque a gente vê muita dificuldade no Inter, né? É um jogo que o Inter controlou porque é um time superior, não tem o que fazer. Mas aí quando pega um time um pouquinho melhor, aí já se perde tudo, né? Infelizmente é isso. Por quê? Porque o Inter também é um time muito limitado, apesar de tudo, né? É um time limitado, não tem muito o que possa fazer. O Borré não faz um gol e não participa de uma jogada de gol há uns 2 meses, mais ou menos. Começou no banco hoje.
O Alejandro, que é reserva, tem mais participação em gol que ele. E aí, como é que fica, né? Um time que tem um ataque pífio, faz muito poucos gols. No Brasileiro, se não me engano, a gente é o segundo ou terceiro pior ataque. Né? E as coisas não podem ser assim. Ganhou o jogo, 2-1, mas como sempre, a defesa levou. Levou um gol. E o ataque fez 2 gols apenas porque o adversário é um time muito inferior realmente. É difícil, né, gurizada? É difícil. Mas, pelo menos o time venceu. Eu não consigo comemorar tanto assim essa vitória pela forma, né? De virada, jogo que a gente se incomoda, tomar um gol do jeito que foi, assim, a defesa toda errada, cara. É difícil. Pelo menos venceram, não fizeram mais do que a obrigação. Tem o jogo da volta, ele tem que vencer, né? Tem a obrigação de se classificar. E aí quando pega um time mais forte aí que eu quero ver. Aí vai ficar complicado. Então é isso, gurizada. Falou!